Graça e paz, meus irmãos. Nesse vídeo eu quero pensar com vocês sobre o tema Deus é o soberano sobre as nações. O nosso texto base se encontra em Obadias, capítulo 1, do verso 5. Nós iremos pensar até o verso 9. O texto bíblico diz assim: Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uva chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Irmãos, vimos em nossa última mensagem o soberano Deus se opondo ao orgulho e à presunção de Edom. Edom, como nós vimos, uma nação irmã a Israel, uma nação irmã a Jacó, era pequena, mas era cercada por montanhas, fazendo de Edom uma verdadeira fortaleza. Então, a impenetrável Edom se orgulhava da sua firmeza e acreditava, como nós vimos nos versículos anteriores, que ninguém poderia derrubá-la. Veja a presunção dessa pequena nação, acreditando que ninguém poderia violá-la, ninguém poderia derrubá-la. O soberano Deus, então, por meio do profeta Obadias, anunciou o julgamento de Edom. Vimos em primeiro lugar que Deus então levantaria ele mesmo nações para atacar Edom como uma forma de julgamento. Vimos também, em segundo lugar, que Deus iria eliminar toda a influência de Edom, tornando Edom pequena. Não pequena geograficamente, Edom já era uma nação pequena geograficamente, mas Deus reduziria não apenas o número de habitantes de Edom, mas também reduziria a sua influência política. Em terceiro lugar, nós encontramos a promessa de que Deus derrubaria Edom. Obadias ele diz, usando ali uma metáfora, né? Ainda que Edom faça o seu ninho nas estrelas, tomando como analogia uma águia que se esconde nas montanhas e se torna bem protegida dos seus inimigos, ainda que Edom fizesse o seu ninho nas estrelas, a promessa é que Deus a derrubaria de lá. Bom, irmãos, Deus ele é soberano sobre as nações. É isso que Obadias irá nos mostrar. E nessa mensagem nós veremos que Deus ele estende o julgamento sobre a orgulhosa Edom. Deus estende o julgamento sobre a presunçosa Edom, eliminando de maneira total não apenas a sua influência, mas também humilhando a sua arrogância. Irmãos, é muito bom nós estudarmos o texto bíblico com calma, verso após verso, porque nós aprendemos mais de Deus. Veja, o Deus que se revela para nós a partir das páginas dos textos de Obadias é um Deus soberano sobre as nações. Alguns cristãos não imaginam o poder que tem o Deus que eles servem. Alguns cristãos acabam diminuindo o poder e a influência do seu Deus. Mas veja o Deus que nós estamos meditando nas páginas desse maravilhoso livro de Obadias. É um Deus soberano sobre as nações. É um Deus que humilha a prepotência e a arrogância das nações. Aprender sobre esse poder de Deus e sobre a soberania de Deus sobre toda a criação, sobre todo o mundo, nos ajuda a confiar muito mais nesse Deus que nós temos servido. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus soberano sobre as nações. Esse é o Deus que eu e você, nós servimos. Bom, eu dividi a nossa mensagem em 3 temas. E no final eu trarei alguma breve aplicação para nós. Então, em primeiro lugar,
que nós aprendemos do verso 5 ao verso 6 é que Edom não pode esconder os seus tesouros do soberano sobre as nações. Veja o que o texto diz. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas quanto achasse suficiente? Se os que colhem uva chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhar os seus tesouros ocultos. Veja, irmãos, Obadias aqui ele apresenta duas ilustrações com o fim de apontar para o julgamento de Edom. Primeira ilustração, Obadias ele fala sobre as práticas dos ladrões. E na segunda ilustração, Obadias ele fala sobre os vidimadores, sobre os colhedores de uvas. Em primeiro lugar, então, era prática comum dos ladrões atacar sorrateiramente pela noite, levando consigo apenas o que eles pudessem carregar rapidamente. Os ladrões eles não roubariam tudo, mas eles roubariam apenas o suficiente. Eles deixariam alguma coisa para trás. Os colhedores de uva também, eles não colhem todas as uvas. É muito comum que algumas uvas ainda permaneçam nas vinhas depois da colheita. O contraste aqui é bem claro. Os ladrões eles não roubam todos os bens. E os colhedores de uvas, os vidimadores, não colhem todas as uvas. Mas as nações levantadas por Deus para punir Edom, deixarão Edom sem nada. Isso aqui, irmãos, aponta para o nível do julgamento de Deus. Os ladrões eles deixam alguma coisa. Os colhedores de uvas também. Mas essas nações que serão suscitadas e levantadas por Deus como método de punição a Edom, deixarão Edom sem nada. Levarão absolutamente tudo. Verso 6 diz, Esaú foi saqueado, seus tesouros foram pilhados e os seus tesouros ocultos foram achados. A NVI traduz esses verbos no que alguns comentaristas chamam de perfeito profético. A ideia é que trata-se de um evento futuro, ainda aconteceria, né? Obadias está profetizando um evento futuro, mas ele escreve como se em sua mente tudo aquilo já tivesse acontecido. Algumas outras traduções já traduziram, né? Fizeram a tradução desse texto já no futuro, como é o caso da Nova Versão Transformadora. Mas o que para nós é importante notar é que Edom tinha orgulho do seu poder econômico e escondeu os seus tesouros, né? O texto vai falar sobre tesouros ocultos, de maneira tal que cria que ninguém pudesse, de alguma forma, roubar totalmente os seus tesouros. Ainda que porventura houvesse algum tipo de invasão, os seus tesouros estavam bem guardados, mas a promessa é que Deus levantaria nações, e aquelas nações vasculhariam o suficiente para encontrar os tesouros ocultos de Edom, deixando Edom sem nada. E olha que interessante, irmãos. No meio das duas ilustrações, o profeta, ele parece que ele interrompe aqui o fluxo, né, do contexto e deixa escapar com uma emoção bastante intensa a expressão como está destruído. Ou que calamidade o espera. Interessante que o verbo destruir, usado por Obadias, ele traz a ideia de ou ser silenciado ou deixar de existir. Parece que enquanto o profeta registrava a profecia que recebia por meio de uma visão da parte de Deus, e ele conseguia perceber a totalidade, o nível de destruição que Deus traria sobre Edom, então de maneira emocionada, o profeta ele diz, como você está destruído? A ideia é que Edom seria totalmente eliminada. Por isso o espanto do profeta diante da visão que estava recebendo da parte de Deus. Irmãos, quando nós vemos um texto como esse, onde Deus ele promete levantar nações para punir nações orgulhosas e presunçosas, nós vemos o poder do Deus que nós servimos. E nós vemos como são diminutas as nações diante do poderio desse nosso grandioso Deus. E que loucura é se voltar contra o soberano das nações. Que erro é se voltar
contra o Todo-Poderoso Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que Edom não pode esconder os seus tesouros ocultos do soberano sobre as nações. Em segundo lugar, nós aprendemos que Edom não é impenetrável para o soberano sobre as nações. Verso 7 diz: empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Nós já falamos sobre isso. Edom e Esaú são sinônimos, né? Na verdade, a nação Edom é uma nação descendente de Esaú, irmão de Jacó. Edom significa vermelho, e é uma referência àquele prato, aquele ensopado que Jacó fazia quando Esaú então chegou da caçada. Então tomou aquele prato, aquele ensopado, em troca da sua primogenitura. Então, o Obadias ele usa Esaú e Edom aqui como sinônimos. Mas vejam, lá no verso 1, nós vimos que o soberano sobre as nações, o nosso Deus, ele levantaria nações para atacar Edom. No verso 2 ao 4, o Senhor decretou a queda inevitável da orgulhosa Edom. Ainda que faça o seu ninho nas estrelas, dali eu o derrubarei. Nos versos 5 e 6, o Senhor descreve a amplitude da desolação de Edom. Todos os tesouros de Edom serão saqueados, inclusive os tesouros ocultos. Mas a grande pergunta é como isso aconteceria? Como essas nações elas seriam vitoriosas sobre Edom, se Edom era uma fortaleza, se Edom era impenetrável, cercada por grandes montanhas? Como que isso aconteceria? Como que essa pequena, mas poderosa nação seria invadida e derrotada? O verso 7, então, irmãos, revela o método. O texto diz que nações aliadas, nações que fizeram aliança durante a história com Edom, nações vizinhas, nações amigas de Edom, iriam conspirar contra Edom e invadir a sua fortaleza. Como resultado, Edom então seria expulso de sua terra. Edom então seria levada para fora dos limites da sua própria terra. E aí o profeta Obadias ele usa uma expressão interessante: aqueles que comem com você. Essa expressão ela indica a proximidade das nações que trairiam Edom. Portanto, seria um ataque de dentro para fora. Seria um ataque por meio de uma traição, de uma conspiração contra Edom. Veja, irmãos, como Deus aqui ele humilha a prepotência, a soberba de Edom, que se firmava, que se sustentava na sua impenetrabilidade, crendo que nenhuma nação poderia lhe atacar de fora para dentro, porque era uma nação pequena, porém era uma nação guardada por grandes montanhas, grandes cordilheiras. Mas vejam o que Deus então faria. Deus então suscitou nações. E essas nações vizinhas, nações amigas, nações que fizeram aliança com Edom, iriam então conspirar contra Edom, trair Edom e realizar um ataque de dentro para fora. O profeta conclui dizendo que Edom então não perceberia aquela armadilha. Dessa forma, toda a impenetrabilidade de Edom então cairia por terra. O que esse texto nos mostra, irmãos, é que nenhuma nação se torna impenetrável, forte o suficiente, quando Deus decide destruí-la. O nosso Deus, irmãos, como nós vimos na nossa mensagem passada, é Adonai Yahvé. Ele é o soberano absoluto sobre tudo e todos. Quando Deus decide impor o seu julgamento, ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar. Coisa terrível é, irmãos, cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Coisa terrível é ser inimigo de Deus. E só de pensar que eu e você, antes da nossa experiência de conversão, éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. Tínhamos Deus como nosso opositor, irmãos. Nós vivíamos em grande perigo. Em grande perigo estão as pessoas ainda que fazem de Deus seu grande inimigo. Mas louvado seja o Senhor, porque agora nós somos filhos. Somos servos. Agora nós temos o nosso Senhor
como nosso Pai, como nosso Deus. Mas veja o poder soberano do Senhor. Nenhuma nação se torna impenetrável diante de Adonai Yahvé. Em terceiro e último lugar, irmãos, Edom e seus sábios e guerreiros serão eliminados pelo soberano sobre as nações. Verso 8 diz, a partir do verso 8, naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então seus guerreiros, ó Temã, Temã aqui é uma cidade muito importante de Edom. Então, tanto Edom como Esaú como Temã são sinônimos, né? Deus está se referindo à mesma nação. Ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. A expressão naquele dia é uma expressão escatológica que aparece na maioria dos profetas do Antigo Testamento. Aponta não apenas para o dia do cumprimento da profecia do julgamento de Deus sobre Edom, mas também, como nos outros profetas, aponta para o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Da mesma forma que Edom, essa pequena nação, não poderia escapar, mesmo se firmando no seu orgulho e na sua presunção, não poderia escapar do juízo de Deus, naquele dia, no dia da ira de Deus, também nenhuma nação poderá escapar ao juízo de Deus. Por mais forte que seja, por mais rica que seja, nenhuma nação poderá escapar do juízo divino. E a destruição de Edom, então, ela apontará para aquele dia. Como nós vimos em Joel, a calamidade da praga de gafanhotos apontava para o dia escatológico do Senhor, mostrando quão terrível será aquele dia. Da mesma forma, a destruição de Edom, a sua eliminação, também apontaria para o dia do juízo de Deus. Edom, irmãos, também era conhecida por seus homens sábios e cultos. Nós temos dois textos como referência. Jó, capítulo 4, verso 1, é uma referência aos homens sábios e cultos de Edom. E Jeremias, capítulo 49, verso 7, também faz uma referência à sabedoria de Edom. E a promessa é que Deus também eliminará os sábios e mestres de Edom. O texto aqui também faz referência aos valentes de Edom, ao seu poderio militar, aos seus guerreiros, homens conhecidos por suas habilidades físicas e militares. Eles ficarão apavorados no dia da ira do Senhor. O julgamento de Yahvé sobre Edom será tão intenso que a promessa é que todos os homens que estiverem nos montes de Esaú serão eliminados. E é interessante notar que o verso 8 diz que Deus o destruirá. Portanto, irmãos, a destruição de Edom será uma obra divina. Nós vimos lá no verso 1 que Deus ele levantaria nações para aplicar o seu julgamento sobre Edom. E aqui no verso 8 nós vemos Deus dizendo que ele mesmo destruirá. Veja, irmãos, como Deus ele está presente de maneira especial no julgamento sobre a nação de Edom. Ele levanta, ele suscita as nações para realizar os seus propósitos. Deus é soberano, ele pode fazer isso. Isso mostra que Deus ele usa quem ele quer. Isso mostra que Deus ele faz o que ele quer, quando ele quer, porque ele é o soberano sobre as nações. Então nós vimos em primeiro lugar, irmãos, Edom não pode esconder os seus tesouros do soberano sobre as nações. Em segundo lugar, Edom não é impenetrável para o soberano sobre as nações. Em terceiro lugar, Edom, seus sábios e guerreiros serão eliminados pelo soberano sobre as nações. Eu concluo trazendo algumas aplicações para nós. É interessante notar que tudo sobre o que uma grande nação pode se orgulhar, nós encontramos nesses textos. As nações se orgulham de sua influência mundial. As nações se orgulham de sua impenetrabilidade. As nações se orgulham de seu poder econômico, de sua capacidade econômica. As nações se orgulham de sua inteligência, produção de tecnologia, não é verdade? As nações se orgulham de seu poderio militar, como nós vimos no texto, como é o caso de Edom. E Deus, nesse texto, irmãos, mostra que ele é o soberano sobre as nações, humilhando Edom naquilo que ela mais se orgulhava. Deus ele pode fazer isso. Naquilo que as nações mais se apegam, mais se orgulham, Deus então pode humilhá-las.
Bom, nós estamos agora vivenciando essa experiência de pandemia, onde houve um avanço de um vírus, né, pequeno, invisível. Na verdade, o vírus ele não é nem um ser vivo. O vírus ele é acelular, ele depende de um organismo vivo para viver. E eu e você nós não conseguimos ver esse vírus, mas ele penetrou na impenetrabilidade das nações. Esse pequeno vírus, ele derrubou economias. Esse pequeno vírus, ele fez estragos que muitas guerras não fizeram. Esse pequeno vírus tem humilhado a inteligência de homens, de pesquisadores, de grandes intelectuais que ainda não conseguiram encontrar uma forma de deter e parar esse vírus. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Joel, nós vemos Deus suscitando uma praga de gafanhotos, porque Ele é soberano, não apenas para humilhar e subjugar o seu povo que havia se afastado dele, mas para conduzir o povo ao arrependimento. Quem sabe Deus, em sua soberania, também não suscitou esse vírus para humilhar as nações, para humilhar o seu poderio militar, a sua impenetrabilidade, a sua arrogância em seu poderio econômico e sua inteligência. Isso é algo para nós refletirmos. O nosso Deus, Ele é o soberano sobre as nações e Ele humilha a prepotência das nações. O verso 8, com a expressão escatológica, naquele dia, também nos ajuda a entender que no dia da ira de Deus, nenhuma nação poderá escapar. Não pense apenas no coletivo, mas pense também no individual. Se uma nação orgulhosa, prepotente, não escapará ao juízo divino, o que dirá de homens, de indivíduos que afirmam que não precisam de Deus, que podem viver a sua vida à parte de Deus, que desprezam a Deus, que depositam toda a sua esperança e confiança na ciência, na intelectualidade, na sabedoria humana. Esse texto nos mostra que o nosso Deus ele é soberano sobre tudo e todos. E haverá um dia onde o Senhor manifestará a sua ira e ninguém poderá escapar. Esse é o nosso Deus, o soberano sobre as nações. Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto tão rico, tão precioso, tão cheio de conteúdo para as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, em seu julgamento sobre Edom, revela o seu poder, que o Senhor é soberano e que nenhuma nação, por mais poderosa, influente, rica, inteligente que seja, pode, ó Pai amado, resistir ao teu juízo, resistir ao seu poder, porque o Senhor é o soberano sobre tudo e sobre todos. Nos ajude, Deus, então, a reverenciá-lo, a glorificá-lo, porque o Deus que nós temos servido, Ele é poderoso. O Deus que nós temos servido é um Deus forte. Receba, Pai, então, a nossa adoração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós concluímos a nossa mensagem. Se esse texto te trouxe alguma elucidação, alguma clareza, fez bem para a sua vida, se inscreva no canal da nossa igreja. Aperte aí no sininho para que quando um vídeo for colocado aqui no canal do YouTube, você o receba, né, aí no seu smartphone, no seu computador, receba a notificação, tá bom? Curta, compartilhe, porque semanalmente nós estaremos aqui trazendo uma reflexão preciosa da Palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe e até mais.